Oi pessoal, chegamos à nossa quarta teleaula e é com muita satisfação que a gente hoje vai fazer uma revisão de todos os conteúdos que a gente viu até então. Vamos fazer a revisão e também ter um conteúdo novo. É importante estar sempre revisando porque foram muitas estratégias que nós apresentamos para vocês desde a nossa teleaula 1. Então é sempre bom a gente fazer uma review e também iniciarmos algo novo hoje ainda relacionado às estratégias de leitura. Então vamos ver a nossa agenda de hoje. Teremos a revisão, como eu falei, e também o nosso conteúdo novo que seria Prediction. Bem, começando então com a nossa revisão, nós vamos ver o quê? Todos esses conteúdos aqui que foram ministrados entre a teleaula 1 e 3. Conhecimento prévio, layout, compreensão geral, inferência contextual, scanning, skimming e o que nós tivemos na nossa última teleaula, que foi cognatos e falsos cognatos. Bem, relembrando então o que é General Comprehension, é o quê? É a ideia geral de um texto e que é obtido o quê? Com o emprego de técnicas, selecionando criteriosamente algumas palavras, termos e expressões, nós podemos o quê? Chegar à ideia geral do texto. Eu costumo dizer aos meus alunos que todo texto tem o que nós chamamos de palavras-chave. As palavras-chave de um texto, elas são aquelas que se repetem. Então, quando você vê num texto palavras repetindo, palavras parecidas que estão aparecendo no primeiro, no segundo, no terceiro parágrafo, isso significa que o texto ele está se referindo àquilo que está se repetindo. Então, por exemplo, se nós temos um texto que você volta e meia está vendo a palavra technology, então já dá para entender que o texto se trata do quê? De tecnologia. Se você tem um texto que está sempre a palavra arts, né? Arte está sempre se repetindo. Então, o texto gira em torno o quê? Da arte, está falando sobre arte. Então, a ideia geral de um texto ela é obtida através das palavras-chave de um texto. Então, voltando para o nosso slide, nós vamos agora ver o que é o conhecimento prévio. Conhecimento prévio é todo conhecimento cultural, gramatical, lexical e semântico, né? Experiência de vida que você, leitor, dispõe para ajudar na leitura. Temos também o layout, nós estudamos o que é isso. Indica o quê? O tipo de material que nós temos para ler. Se é um texto, um quadro, às vezes você tem um quadro com gráficos, né, para interpretar. Você vai olhar se nesse texto tem fotografia, números, né? Proporciona o quê? Identificar o gênero textual. Então, nós queremos lembrar você, aluno, que o layout é aquilo que a gente olha no texto antes da gente ir para a leitura. Então, antes de eu começar a ler o texto, eu vou dar uma olhada no título, eu vou dar uma olhada como aquele texto se apresenta, se ele tem o formato de uma poesia, se ele tem o formato de uma notícia de jornal, porque a gente já identifica pela manchete, se ele tem figuras, se ele tem gráficos, né? A gente chama essas coisas de marcas tipográficas. Então, um gráfico, números, símbolos, fotos, figuras, não depende do meu conhecimento da língua inglesa para poder entender o que aquilo significa. Então, eu posso muito bem interpretar um gráfico através dos seus números, das suas porcentagens, sem necessariamente conhecer a língua em que esse gráfico está montado. Isso é uma marca tipográfica. E a gente, quando para observar o layout de um texto, a gente é uma estratégia de leitura, a gente vai observar justamente isso, as marcas tipográficas. Voltando então para o slide, nós temos também a inferência contextual. O que é isso? Inferir é o mesmo que deduzir, ou chegar a uma conclusão a partir de outros elementos
já conhecidos. A inferência contextual é, portanto, o quê? A capacidade de deduzir o significado de um termo dentro de um contexto. Skimming. Skimming é a estratégia de leitura onde você vai passar os olhos sobre o texto para se ter uma ideia geral do que se trata. Saber como ele é, como está organizado, para captar o quê? A intenção do autor. O scanning já é uma leitura diferente. É passar os olhos rapidamente pelo texto, procurando o quê? Pistas ou informações específicas para a compreensão do texto. Quero fazer uma observação, então, sobre o scanning. O scanning, ele acontece quando eu já dei aquela leitura geral, que no caso é o skimming, e aí agora eu já dei uma olhada nas questões sobre o texto. Então, de repente, a primeira questão está pedindo lá uma determinada data. Eu já vou no texto, mais ou menos naquele parágrafo onde eu lembro que eu vi a data. Então, isso é scanning. Eu vou para o texto procurando informações específicas sobre ele, ok? Vamos lá. Bem, cognatos, vocês estão bem lembrados porque foi o que a gente viu na última teleaula. São palavras semelhantes em português e inglês, né? Aparecem frequentemente, né? E podem ajudar você o quê? A deduzir o significado de novas palavras em inglês. Aqui eu trouxe uma lista de falsos cognatos. O que são os falsos cognatos? São palavras que se parecem na grafia e na pronúncia com palavras do português, mas o significado é diferente. Por exemplo, scholar parece escolar, mas significa erudito. Actually parece atualmente, mas o significado é realmente, na verdade. To resume parece resumir, mas o significado é recomeçar. Lecture parece leitura, mas significa conferência, palestra. Intend significa, parece, né, entender, mas significa pretender. Eventually parece eventualmente, mas o significado é finalmente. Novel parece novela, mas na verdade é o quê? Romance, o gênero literário, né, de um livro. To push, esse é muito engraçado, porque parece puxar, mas na verdade é empurrar. Cuidado quando você estiver num país de língua inglesa e na porta estiver escrito to push. Você não vai puxar a porta, você vai o quê? Empurrar. Exit é o quê? A saída. To pretend parece pretender, mas é o quê? Fingir. To attend parece atender, mas significa frequentar. Prejudice parece prejuízo, mas o significado é preconceito. Policy, né? Parece o quê? Polícia, mas é política. Disgust parece desgosto, mas é nojo, repugnância. Exquisite parece esquisito, né? Mas é belo, perfeito, requintado. Então, gente, nós temos agora, nós vamos iniciar um pouco sobre prediction, mas eu quero mais uma vez lembrar vocês de que a lista de falsos cognatos é muito maior do que essa que eu mostrei aí no slide. São vários e seria muito bom que vocês pudessem ter acesso a essa lista e estudar para que você não tenha nenhum problema, né, nenhuma confusão quando você estiver em contato com texto de língua estrangeira, ok? Nós vamos agora entender o que é a prediction. Prediction é uma outra estratégia de leitura que eu quero deixar aqui para vocês e que é muito importante, principalmente para deixar a gente tranquilo no momento de entender, interpretar um texto em língua estrangeira. Então, vamos ver o que é a prediction. Prediction, então, é tentar descobrir. Observação, antes de ler o assunto sugerido no texto. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou empregar essa estratégia? Direcione a sua atenção para o título, a gente já falou, para o formato do texto, que é o layout, que a gente já explicou o que é. Olhe atentamente qualquer o quê? Figura, ilustração, subtítulos que acompanham o texto, ou seja, as marcas tipográficas. Imagine palavras que provavelmente aparecerão no texto. Então, quando você se deparar com o texto, o que você vai ter que fazer? Que perguntas você vai se fazer antes de ler o texto? O que o título me sugere?
Ah, o título parece que esse texto vai falar sobre economia, sobre administração. De onde você acha que esse texto foi retirado? Parece que é um texto retirado de jornal? Parece que é um texto retirado de um manual técnico? Você acha que este texto é o quê? Informativo? Né? Ele está dando uma informação, ele é uma correspondência, um e-mail, ele é uma carta, ele é um texto literário, um romance, né? Ou um texto narrativo. Ele é um texto acadêmico, parece o quê? Um artigo científico. Ele é um texto técnico, traz termos técnicos, explica o funcionamento de algo. Ele é um texto jornalístico, traz a narração de um acontecimento, de algo importante, tem um formato que lembra, né, os textos jornalísticos. Essas são perguntas que você precisa estar fazendo. E para praticar um pouco o que nós acabamos de ver, nós vamos trabalhar com o texto e a gente vai fazer exatamente isso. Vamos olhar primeiro o título. What is a computer? Então eu já tenho aqui um cognato. Computer parece o quê? Computador. E depois eu olho uma figura. Realmente bate com o que eu pensei. Esse texto, o título fala de computador e eu tenho uma figura que está mostrando que é um computador. Então, eu já vou para o texto imaginando que esse texto vai falar de computadores. Ele começa: a computer is a programmable machine that stores and retrieves data and performs high-speed logical and mathematical operations. Então, aqui ele diz que o computador é o quê? Uma máquina, né, programável, que o quê? Que armazena, né, dados, e ele tem, né, uma alta velocidade em fazer operações o quê? Lógico-matemática. Entretanto, however, não é capaz de quê? De pensar. Ele o quê? Aceita dados e instruções as input, de entrada, e depois ele o quê? Processa, né, esses dados, essas instruções, e te dá um resultado. When we talk about computers, we have to consider the hardware and software. Quando nós falamos sobre o quê? Computadores, nós temos que considerar o quê? O hardware e software, ou seja, a parte de equipamentos e a parte de programação, ok? The hardware, ele vai explicar o que é hardware. O hardware consists of all the electronic and mechanical parts that make up a computer system. Então, hardware consiste em toda a parte eletrônica e mecânica que forma o sistema do computador. And the software is the collection of data and programs needed to solve problems with a computer. E o software é o que, gente? É a coleção de dados, né? De dados e programas necessários para o quê? Para solucionar problemas com o computador. Então, gente, nós vimos que usando a técnica de prediction, que é aquela onde a gente primeiro olha o título, olha as figuras, tenta predizer, tenta deduzir o que o texto vai falar. E também através dos cognatos, né? Eu tentei grifar alguns no texto, é possível entender sobre o que o texto fala. Então a gente viu que a gente fez uma predição de que o texto falaria de computador e realmente vimos, né? A palavra computer apareceu várias vezes no texto, né? Era a palavra-chave do texto. E vimos que também trouxe muitas palavras, além de cognatas, também palavras conhecidas. No caso de hardware e software, a gente praticamente se apropriou dessas palavras, a gente usa essas palavras no dia a dia do computador, a gente geralmente não traduz. Então, para quem, se for uma pessoa da área da tecnologia, né, de TI, vai entender perfeitamente, porque é um texto bem básico que está falando do computador, explicando assim bem o básico sobre um funcionamento do computador. Então, eu acredito que a maioria de vocês que estão nos acompanhando nessas teleaulas estão entendendo a importância das estratégias de leitura, como utilizá-las no texto. Obrigado, e na próxima teleaula nós vamos ter a última parte do módulo 1, que são as estratégias de leitura.
Abraços!